Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja essa declaração. Ser Deus, em primeiro lugar, ele está dizendo quem Jesus é, que apesar de ser Deus. Aí depois ele diz, ele não considerou essa igualdade com Deus. Então a sua natureza aqui é a mesma de Deus. Mas ele esvaziou assumindo uma outra forma, semelhante aos homens. Assumindo a forma de servo semelhante aos homens. Então, eu tenho uma declaração aqui, que está me apontando para a divindade de Cristo, mas ao mesmo tempo para a humanidade de Cristo. Como é que eu vou compreender? Eu tenho que mostrar para a pessoa o que é a Bíblia, para que ela, ao ler um texto como esse, tenha uma compreensão sobre Cristo. Então, eu tenho vários fundamentos que eles andam em conjunto. Né? Então, não tem aqui na fé cristã um fundamento mais importante do que outros. Eles estão nivelados. E ao fundamentar de maneira nivelada a minha fé, o meu entendimento nesses fundamentos, eu também vou nivelando a minha caminhada com Deus. Nivelado e complementar também, né? Complementar, exatamente. Então, eu acho que aqui tem um ponto que é realmente compreender para uma mente humana caída é difícil, mas não é impossível. Por que que não? Por que que não é impossível? Primeiro, porque eu tenho no meu fundamento a certeza do que é a Escritura Sagrada. A certeza da revelação do texto bíblico. Então, ao ter tudo isso, também eu compreendo com tranquilidade a natureza de Cristo, sem grandes problemas. Tem esse ponto que o Francisco falou também, ele é muito importante. Quando a gente fala assim, a natureza humana me impede. Por quê? Porque a gente, quando vai falar da divindade de Cristo, nós entramos numa seara de campos que estão na palavra de Deus, que são os paradoxos que a nossa natureza humana impede-nos de compreender. A própria questão, como é que nós entendemos Deus na relação do tempo humano? É incompreensível. Como é que pode haver alguém que está fora do tempo, que já viu o que vai acontecer, já definiu enquanto está acontecendo, sabe? Tudo isso é complexo e é paradoxal porque se trata de Deus. E quando falamos de Jesus, estamos tratando de Deus. Sim. Então, vai ser mesmo paradoxal e difícil de se compreender isso, né? Porque essa questão do esvaziar-se a si mesmo também tem um ponto aí nesse sentido, né? Que a grandeza que é Deus e ele se esvazia, né, disto para poder ser compreendido também. Humildade, né? Olha, só aproveitando que a gente está nessa seara, porque isso é importante pelo seguinte, aqui a gente começa a falar agora, quando a gente começa a falar da natureza de Cristo, né, de Jesus como Deus, a gente começa a entrar num dos primeiros grandes problemas do cristianismo em termos heréticos, né, que é a anulação da divindade de Jesus, achar que Jesus não era Deus como, digamos assim, o Deus criador, né? Vamos separar aqui dentro da Trindade, né? Vamos destacar uma hierarquia, como se existisse uma hierarquia na Trindade. Ali nasce uma das primeiras frentes que deveria se combater, que até o texto bíblico tem esse embate, né? Por exemplo, o apóstolo João é alguém que defendeu muito a posição de, até o evangelho mesmo, tá? O evangelho de João vai enfatizar a pessoa de Jesus como Deus. O próprio Logos inicial joanino, agora. né? O Logos joanino é essa confissão. No princípio era o verbo, a palavra, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E ali, isso é importante, desculpa, Francisco, mas só para concluir, porque isso é importante, porque o contexto para quem João está inspirado por Deus, né, ali, escrevendo o evangelho, é um contexto de pessoas que duvidavam, por conta de seitas que haviam, de que Jesus era Deus, né, ou de que Jesus era alguém fisicamente real, como homem. Então essa natureza, né, que a gente chama dupla de Jesus ali, digamos assim, estava sendo questionado já na época do apóstolo João. Ele escreve muitas, as suas epístolas, né, quase que na essência para combater esse tipo de heresia, né? Havia um sincretismo, nós não podemos perder de vista que a cultura neoplatônica ela estava muito pujante naquela época. Então pensamentos como esse eram pensamentos dualistas, né? Onde as coisas que eram materiais, elas eram imperfeitas, elas eram... Uma influência do gnosticismo, né? A matéria má. Acabou influenciando esses movimentos, todos fizeram uma grande... Por isso o evangelho gnóstico. Tem um outro texto que eu gosto, eu até separei
aqui, mas vão falando que eu vou abrir para a gente ler. Eu falei do Evangelho Gnóstico, de cortejo Não, vai lá. só para fazer o jabá do Teologando. Força. Porque nós temos o segundo episódio do Teologando, há quase um ano atrás, foram os 4 evangelhos. Ali a gente fala um pouco sobre essa história de Evangelho Gnóstico, você que quer assistir, vê lá. E nesta mesa nós temos aqui a formação inicial aqui do Teologando, que fomos eu, Francisco e Adriel no primeiro programa ali, né? Isso é uma coisa interessante de falar pro pessoal também, que normalmente os podcasts, eles têm um sentido de você escutar em linha, né? Ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Se você tá escutando os mais antigos, chegar aqui, você vai ter uma base, um fundamento muito maior, entendeu? Do que só assistir. Mas se não entender alguma coisa aqui, a gente tá sempre fazendo as referências, você pode voltar no episódio anterior para poder complementar. Desculpa, agora Francisco. Eu ia só mencionar o texto que o Rafael leu, porque o Logos ali, que está traduzido por palavra, mas é interessante a gente tentar entender o que é essa palavra, né? Porque aqui não é a palavra falada. O grego faz, o texto grego, o grego koiné, ele faz diferenciação entre a palavra escrita, a palavra falada e depois a palavra pensada. Que no português ou nas línguas modernas não faz sentido palavra pensada, né? Mas aqui tem uma relação, inclusive o Logos é um tópico, um tema de discussão dentro da filosofia. Sim. Os próprios filósofos, tanto no período da filosofia clássica, ou do grego clássico, na Grécia Antiga, como também ao longo da história, discutiram imensamente o que é o Logos. Então não é um conceito fechado, concluído, mas é um conceito que esteve em desenvolvimento para tentar entender o que é. E talvez diante dessa própria dificuldade, desse aparato filosófico por trás e dessa diferenciação que a língua em que foi escrito o Novo Testamento faz do termo palavra, né? Tem a grafê, que é a palavra escrita, etc. O rema, que é a palavra falada, enfim... o tradutor tem que optar, e ele colocou ali, no princípio, era a palavra. Mas esse Logos é algo muito mais profundo, ele antecede, inclusive, aquilo que é dito. Então, o sentido aí de João 1 não é tanto dizer que no princípio foi algo falado, mas é que havia uma mente racionalizando, organizando, construindo, estabelecendo, que era Deus, e Jesus era essa mente. Então, ele está fundindo. Então, as coisas foram criadas por Deus, que é Jesus, né? Então tem um sentido filosófico. Por isso que lá em Colossenses capítulo 1, né, Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada e para ele, e sem ele nada do que existe seria sido. Então vejam bem, o que ele está dizendo? Foi feito por ele, claro, porque Jesus é o próprio Deus, é a mente pensante da criação do universo. Ele cria as coisas através da sua vontade. E ele sustenta as coisas pela sua onipresença, pela sua onipotência.